Káàárọ̀, orúkọ mi ni Oluwafatobi Tinukola. Eu vou ministrar para vocês agora uma aula sobre o culto a Ifá, para trazer elucidação, esclarecimento e ensinar quem não conhece ainda o culto a Ifá, ensinar quem conhece de forma mínima ainda, desconstruir algumas coisas e trazer consciência até para algumas pessoas que não conhecem o culto a Ifá e julgam, e até algumas pessoas que entram aqui na página e falam assim coisas estapafúrdias sobre o culto a Ifá, mostrando um desconhecimento profundo sobre o culto a Ifá, sobre a cultura iorubá, o que acaba trazendo conflito entre irmãos de axé, entre religiões, e a ideia é trazer esclarecimento, entendimento e também união entre as religiões, para que todo mundo entenda ali o que está falando, por que está falando. Então, vamos aprender aqui o culto a Ifá de forma bem prática, bem rápida. Então, ao término desta aula, quem não conhece nada sobre o culto a Ifá estará entendendo muita coisa sobre o culto a Ifá. É uma aula bem basal, mas é uma aula bem estrutural. E dessa forma, aqui, eu com o Babalaô estarei fazendo o meu trabalho, tá, de levar conhecimento sobre o culto a Ifá aqui no Brasil, tá bom? Então, gente, vamos lá. Ifá, a palavra tão falada por aí, e Orunmila, o orixá do culto a Ifá. Então, aqui a primeira lição que nós temos que compreender, e é o que ainda causa muita confusão nas pessoas, é essa: Ifá e Orunmila. Então tem muita gente que ouve falar do Ifá, mas não faz a mínima ideia de quem seja Orunmila. E aí é impossível chegar ao entendimento do que é o Ifá sem saber o que é Orunmila. E tem uma diferença entre Ifá e Orunmila, por mais que o culto seja Orunmila e Ifá, certo? Então, Orunmila, ele possui Ifá. Orunmila é um irumolé, é um orixá, ele possui Ifá. Então, olha que tem diferença até entre Ifá e Orunmila. Ifá é a sabedoria de Orunmila. Ifá é a sabedoria divina. Ifá é a sabedoria também de Olodumare. Então vamos aqui bater pontos básicos para que todo mundo possa entender do que se trata, do que estamos falando, tá bom, gente? Então vamos lá. Olodumare é o ser supremo que se expande por todo o universo. Olodumare seria diferente do Deus cristão, mas faz uma menção ao Deus Supremo, ao Senhor Supremo, à Força Suprema, que criou tudo, que criou os Irumolé, que são os orixás, que criou o Aie, que é a Terra, o nosso plano físico, que a gente habita. Então, o Olodumare está lá, acima de tudo, criou tudo, certo? Criou os seres do Orum, que seria o céu, mas não é também o céu cristão. É o plano espiritual, o Orum, o plano celestial, também criou a Terra. Então, Olodumare criou Orunmila e também criou Ifá. Olodumare criou todos os orixás. Então, Orunmila é o detentor de Ifá. Aquilo que não achou bom é o detentor da sabedoria de Ifá. Então, Orunmila, ele é o porta-voz de Olodumare. Ele é o porta-voz divino, que ele traz a mensagem de esclarecimento para a vida do ser humano. Um dos epítetos ou títulos
de Orumilá, desse orixá, que é o mais novo dos orixás, é Eleripim. Eleripim, que significa o testemunho do nosso destino. Então, Orumilá, ele testemunha o nosso destino, por isso que ele conhece o nosso destino. Então, Kadará, ele é uma palavra que traz o sentido de destino. Então, quando a gente fala de Ifá, estamos falando de sabedoria, estamos falando de um sistema de sabedoria, estamos falando de destino e estamos falando de um orixá, que é o Orumilá. Mas o Orumilá é o porta-voz de Olodumare. Mas Orumilá, ele faz parte de um conjunto de Irumolés criado por Olodumare, pertencente à mesma cultura, que é a cultura Iorubá. Então, aqui está humanidade, aí, que é o plano físico, e território Iorubá, porque o Ifá, os orixás, Irumolé, eles foram criados a partir da cultura Iorubá. Então, a cosmologia Iorubá entende que a primeira civilização foi lá, Leifé, Novo Mundo, Oió, África, o berço da humanidade, o berço da civilização da humanidade. Então, quando a gente fala de Ifá, a gente fala de cultura Iorubá, a gente fala de Nigéria, mas também fala de Benin, e também existe território Iorubá no Benin e até em outras regiões. Então, o Ifá, a gente fala que é o culto tradicional Iorubá, porque é uma tradição milenar. Então, o Ifá é patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Então, o Ifá, a gente fala de culto tradicional Iorubá, certo? Vocês também já devem ter ouvido Ixaxelabá, tradição antiga, é sim orixá e bilé, culto de orixá da terra. Então, o Ifá está ligado ao culto tradicional Iorubá, ao Essim orixá e bilé, a religião tradicional Iorubá, a religião dos orixás. Essa religião de lá da Nigéria, que chegou até o Brasil através dos escravizados, que propiciou, permitiu que o brasileiro cultuasse orixá e fundasse o candomblé de Queto, a Umbanda, que cultuou o orixá de forma sincretizada. Então, o orixá está aqui no Brasil, porque o pessoal Iorubá saiu lá da Nigéria, escravizado, chegou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, e ensinou o brasileiro o que é Irumolé, orixá e Ifá. Então, quando você fala do jogo de Eri de Logum, Homem de Logum, de 16 búzios do candomblé, eles são Odus do oráculo Ifá, gente. Então, o Ifá está lá dentro do candomblé, está dentro de tudo. Então, não existe orixá no Brasil sem cultura Iorubá. Não existe o candomblé sem o Ifá, porque os 16 Odus, eles fazem parte da sabedoria de quem? Ifá. E quem é o detentor dessa sabedoria? Orumilá. Viu, gente? Não precisa de guerra. Estamos todo mundo junto e misturado. Então, como que é criado e organizado esse sistema de Ifá? Aqui, ó. 256 Odus. Então, os Odus Ifá fazem parte do sistema divinatório de Ifá. Então, você fala Ifá de Dá, vamos fazer uma consulta Ifá. Acessamos 256 Odus ou mais uma consulta, para que dentre desses 256 Odus a gente possa extrair versos literários, histórias filosóficas que os nossos ancestrais, antepassados passaram, erraram, aprenderam e entenderam forma de resolver problemas em nosso destino. Então, Odus, eles carregam versos, histórias, que o Babalagoa vai recitar para ajudar a esclarecer a vida daquele ser humano que está buscando a sabedoria de Ifá através do Babalagoa, através de Orumilá Ifá, para ter esclarecimento no seu destino e conseguir solucionar problemas em sua vida, para ter uma vida de felicidade, de crescimento, uma vida longa. Então, o Ifá traz esclarecimento mediante o nosso destino, através dos 256 Odus da ordem inalterável sagrada de Ifá.
Viu que maravilha? Então, o Babalagoa, ele tem que ter o conhecimento dentre esses 256 Odus para trazer o esclarecimento para o ser humano que busca a sabedoria de Fá. Como conta os sagrados Odus e Fás, que os orixás, quando tiveram problemas em vida, encarnados, que eles saíram do Orum para o Aie para ajudar a civilizar a humanidade, quando eles tiveram problemas, eles consultaram a sabedoria de Fá para saber ali, através de Fá, o que é o Olodumare, o que é o seu destino, o que é o seu Ori traz como determinação espiritual, destino para o ser humano. Então, o Ifá, ele fala sobre o nosso destino, mas é importante salientar que Odu também é energia. Odus são energias, energias da criação. Então, existem 16 Odu Abá, que a gente chama os principais Odu. Então, pela ordem do Ifá, essa ordem é inalterável, é diferente dos 16 Odu do Erin de Logum, certo? Então, quando a gente fala dos Odu Ifá, a gente fala do Odu Ejobmedi até o Epodu, que é o Odu 16. Então, os 16 Odus do Ifá é uma ordem inalterável. Então, cada Odu, ele tem a sua cosmologia, cada Odu ele tem os seus versos, Odus são energias. E os Odus, eles contam histórias de determinados orixás. Então, dentro de cada Odu, encontra-se uma erva, encontra-se história sobre alguns orixás, encontra-se determinação, orientação para que cultue alguns orixás. Então, você fala de Ifá, você fala de orixá, porque Orumilá é um orixá. Então, através de Ifá, você descobre qual é ou quais são os orixás ocultos que você tem que prestar, fazer em relação a Ebó, a Cossé, a magia, a Ogum, medicina, para que você tenha equilíbrio espiritual e plenitude em seu destino. Então, a sabedoria de Ifá é uma coisa muito densa, muito complexa. É um conhecimento muito vasto entre esses 256 Odu. Então, cada Odu ele vai falar uma folha, cada Odu ele vai falar vários versos que o Babalagoa vai recitar para ajudar a entender o ser humano. E agora a gente tem que entender, salientar uma coisa muito importante. O chefe. Itef. Itefa, Exefa. Primeira mão de Fá, Exefa. Segunda mão de Fá. O Ifá é um culto iniciático, assim como os orixás são um culto iniciático. Então, muito importante também a gente estar falando sobre isso. Então, o Ifá, você precisa se iniciar. Vai lá, raspa a cabeça, renasce por orixá, Orumilá. E aí você vai ser iniciado no culto Ifá Orumilá. Você vai ser iniciado a divindade Orumilá. Por isso que raspa a cabeça. E você vai receber o seu Odu de destino, que vai trazer orientação sobre o seu destino. E esse Odu vai falar quais são os seus tabus, as suas proibições, coisas que você deve evitar fazer para você não ter problema, não ter doença, não ter morte, não ter escassez, não ter pobreza, e o que você deve fazer para sua vida ser plena. Então, o seu Odu, essa, vai orientar o seu destino, vai falar o que você tratou lá no Orum, Olodumare, para vir encarnar o que você tratou com o seu Ebé, por exemplo. Seu Ebé Orum, Ebé, o que você tratou com o seu Ebé de fazer aqui na Terra? Qual é a ligação que você tem com seus Egungun, seus ancestrais, aqui na Terra? Então o Ifá vai trazer esclarecimento. Você tem que entender o que você tratou com o seu Ebé, o que você veio fazer, qual o destino que você pediu, qual o destino que você, que Olodumare incutiu a você ali, que Orumilá testemunhou, o que você veio fazer na Terra, e Ifá vai te esclarecer. Olha que maravilhoso, a importância de Ifá. Então é Ifá que vai falar que você tem que cultuar na sua vida para você ter felicidade. Por isso que no Brasil muitas pessoas se estrambelham aí, dá de cara no poste, porque iniciam orixá e falam, minha vida está uma M. Lamento, porque você precisava cultuar isso. Então esse orixá, ele trouxe um axé específico, ele está fazendo de tudo por você. E o orixá é força construtiva.
mas mesmo assim tem desequilíbrio na nossa vida, porque você precisa de bumbum. Esse orixá ele faz a parte dele, você retificou a essência do seu ori, mas você precisa de bumbum, exemplo. Então, o Ifá ele vai te falar, precisa desse orixá, meu filho, você precisa mudar o comportamento, você precisa ser uma pessoa melhor, precisa ter caráter, você precisa cultuar o seu Egungun. Então, quando a gente fala aqui, Aie, está falando de Egungun, ancestral divinizado, ancestral mais antigo. A gente fala, Araorum Quinquim, o ancestral que ele saiu da terra, foi para Orum, sai do Orum para a terra para nos ajudar. Então, nossos ancestrais é muito importante também, tem ligação de Ifá ancestral. Quando a gente fala de Ifá, a gente lembra de Exu, que é o melhor amigo de Ifá. Aí a gente entra em vários versos de Odu aí, para explicar isso. E uma consideração importante, o Ifá come bicho fêmea. Por quê? Por conta de ligação Kaziami. Tanto Yami Oxorangá, quanto Elá, espírito de Ifá, esposa de Ifá, quanto o Orumilá tem várias esposas. Oxum foi esposa de Orumilá, Elá, Yaudu, Oramodimodi. Então eu não vou entrar aqui em assuntos complexos. Aqui é uma aula basal para explicar a vocês a estrutura de Ifá. Então, gente, Ifá, sabedoria divina, Orumilá, porta-voz de Deus, detentor da sabedoria de Ifá. Ele tem vários epítetos, Agbobiniregum. Aí vamos falar, e quando a gente fala de Ifá, gente, a Buru Aboia Buxixi, a saudação divina de Ifá, o Boatoshiro Udofum, a resposta, aí, esses são termos que as pessoas às vezes se confundem. É complexo, e aí é papel do Abalaú esclarecer pouco a pouco, devagarzinho, para que todo mundo entenda o que é o Ifá. Tem discussões, orixá se iniciar Ifá, aí alguns não, os orixás não se iniciaram Ifá. Dentro dos Ifá, fala sim, de iniciação de orixá e no culto a Ifá. Aí tem essa discussão, não existe verdade absoluta, então ninguém precisa ficar vomitando nem empurrando verdade absoluta para ninguém. A ideia é esclarecer, cultuar. Então, para que serve o Ifá? Revelar o seu destino, trazer mudança de comportamento, mudança interna, sabedoria, inteligência, equilíbrio, pactuação contra a morte prematura, Ifá, certo? Pactuação contra ataque de Adiogun, contra ataque de Adé, para poder esclarecer o seu destino, mostrar quais são os orixás que você deve cultuar, para você fazer medicina, para poder fazer magias, para poder trazer equilíbrio espiritual, entre muitas e muitas e muitas outras coisas. Para a aula não ficar longa, a gente vai encerrando por aqui. Então, se você quer que eu faça mais aulas, desculpa que eu falei, acorda, Xeda, os primeiros babalaús, discípulos de Orumilá, que ajudaram a propagar o Ifá pelo mundo. Então a gente fala Ibacoda, Baxeda. Então eles foram o braço direito e o braço esquerdo de Orumilá, aprenderam o Ifá, ajudaram a ensinar o Ifá. A ensinar o Ifá. Então o babalaú ele sempre tem que prestar reverência a esses ancestrais. Então por isso que se fala muito isso. Então, tem vários significados, tudo tem uma explicação, seja a saudação de Ifá, seja os ancestrais que é louvado. Então, é muita coisa, é muito complexo, porque a cultura africana é muito rica. Gente. A sabedoria veio da África. Tá bom, gente? Então, vamos parar de ficar de imbecilidade, se estapeando na internet, querendo ter razão. Ninguém tem razão de nada, gente. É cultura, é religião. Vamos ter entendimento. Eu sou o Luiz Fato Beato Nuncolar, e estou aqui para tentar, de alguma forma, ajudar vocês de forma gratuita.